Amados irmãos, queridos amigos, tudo bem com vocês? Que a graça maravilhosa de Jesus Cristo, a doce comunhão do Espírito Santo, esteja em cada um de vocês, esteja em cada um de nós, e que as bênçãos do nosso Deus permaneçam constantes na tua vida e na tua casa. Amados e amadas, sou muito agradecido a você pela inscrição em meu canal, sou agradecido pelos likes e muito mais, porque você está compartilhando esses vídeos com teus amigos, com teus familiares, nas tuas redes sociais. Deus abençoe você. Deus continue derramando bênçãos sem medida na tua vida e na tua casa. Deus é contigo. Louve a Deus. Pedimos a orar, vem com poder inspirar-nos, sim, vem nos reavivar, vem como água ao sedento. Ao faminto vem e sacia minha alma, faz puro meu coração, vem como a brisa suave. Vamos orar. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, eterno Senhor do céu e da terra. Obrigado, Senhor, porque nós podemos orar e cantar como Davi. O Senhor é meu pastor, de nada me faltará. O Senhor é o meu baluarte, o Senhor é o meu refúgio. O Senhor é a minha fortaleza. O Senhor é meu socorro, bem presente na hora da tribulação. Meu querido Pai, Senhor do céu e da terra, quero agradecer ao Senhor pelo sacrifício maravilhoso de Jesus Cristo. E também agradecer pela oferta maravilhosa que o Senhor fez, de enviar o Espírito Santo, Deus Consolador, Deus Intercessor, para ficar conosco, para ser o nosso Emanuel, um Deus presente, que cuida, que vela, que instrui, que nos educa no caminho que nós devemos seguir, porque o Senhor quer nos aperfeiçoar, nos transformar à semelhança do caráter e da mente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Fica conosco, guarda-nos do mal e cada dia, Pai,
Ajude-nos a viver na Tua presença, viver a Tua verdade e a Tua vontade em nossa vida. Pai, contemple a cada um de nós em nossas necessidades. Vê, ó Deus, os nossos caminhos e ajude-nos em nossas lutas. Fortalece-nos em nossas batalhas. E acima de tudo, ó Deus, não deixe faltar em nós a alegria da Tua salvação. Mas, se possível, ó Pai, cure a gente das doenças físicas, das doenças mentais e das doenças espirituais. Nós adoramos o Senhor, te pedindo a orientação do Espírito Santo, a iluminação do Espírito Santo para a compreensão da Tua palavra. Nós queremos colocar em prática, Pai. Queremos viver a Tua palavra. Então, dá-nos sabedoria do Espírito Santo. Nós o adoramos, agradecido no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Amados, abra sua Bíblia, Romanos capítulo 6. Talvez você não concorde comigo, mas Deus nos chama para um processo de crescimento. E na nossa vida, nós estabelecemos a quem nós vamos servir. Se vamos servir a Deus, ou se vamos servir a nós mesmos, ou se vamos servir à cultura, aos costumes, às tradições, né, aos ensinos dos nossos pais. Temos o direito de escolher. Tudo isso está relacionado a uma palavrinha que talvez eu e você nem esteja muito acostumado, mas é a questão que todos nós estamos inseridos nesse contexto. A adoração. De qualquer forma e de todas as formas, todos nós somos adoradores. O Apocalipse, capítulo 12 a 14, apresenta dois tipos de adoradores. Os adoradores da mulher pura, vestida do sol, com 12 estrelas debaixo dos seus pés. E essa estrela, essa mulher representa a igreja pura do Deus vivo, a igreja verdadeira. Apocalipse 12, verso 17, apresenta as duas características dessa igreja. Ela tem o testemunho de Jesus Cristo, né? A vida eterna em Jesus Cristo, a salvação pela fé, a salvação pela graça, a justificação pela fé. Ela observa que sem Jesus Cristo não tem religião ou cristianismo. Cristianismo sem Jesus Cristo é pura formalidade, é um clube social como qualquer outro. Mas a igreja, ela valoriza, ela vive a prática da palavra de Deus, expressa em todos os mandamentos do Senhor. Então ela tem a fé em Jesus Cristo, Apocalipse capítulo 12, versículo 12, ela tem a fé em Jesus Cristo, fé no sacrifício de Jesus Cristo, e ela tem o testemunho, que é o conhecimento da salvação, e ela tem os mandamentos de Deus. Lembrando que eu já disse aqui, não é novidade, na Bíblia nós encontramos 6.638 mandamentos, ou instruções, ou regras, ou normas estabelecidas pelo próprio Deus, e essas regras, essas instruções, mandamentos, estatutos, leis, são escritas para a nossa felicidade, para que a gente seja pleno, repleto de felicidade. A lei não condena quem anda certo, né? A gente já viu isso nas mensagens anteriores aí. Mas vamos analisar então Romanos capítulo 6, versículo 11 até o 14. Leia comigo. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Jesus Cristo. A segunda igreja, o segundo grupo de adoradores de Apocalipse, fala dos adoradores da besta. Paulo está falando aqui que dentro do cristianismo nós temos duas classes de pessoas. Os que vivem para o pecado, aqueles que estão vivos para o pecado, né? Ou seja, vivem na prática do pecado, então eles prestam adoração também, e os vivos para Deus em Jesus Cristo. Ou seja, dois grupos. Grupos dos adoradores de Deus, grupo dos adoradores da besta.
ou dos falsos sistemas religiosos apresentado no livro do Apocalipse. Lá fala de 2 sistemas de adoração. Um sistema é o mandamento de Deus, a verdade de Deus, e o outro mandamento são os ensinos e tradições ensinadas pelos homens. Você pode comparar esse grupo de adoradores também em Tessalonicenses, capítulo 2 Tessalonicenses, capítulo 2 e 3, Paulo também vai falar aí desses grupos de adoradores, e todo mundo está adorando. Então aqui, verso 12 diz assim: não reine, portanto, o pecado em teu corpo. Opa! Daqui a pouco nós vamos compreender um pouquinho mais essa questão de corpo aqui, tá? Mas aí não reine, portanto, o pecado em teu corpo. E observe essa palavra reino aqui, rei, né? Reine, reinar, né? Governar. Então existe um governante para o teu corpo mortal, de maneira que você obedeça às suas paixões. Percebe? Adoração, obediência, tudo está relacionado a uma palavrinha só, né? Que é vida espiritual ou vida carnal. Serviço a Deus ou serviço aos costumes, às tradições, ao pecado. Você vai prestar serviço ao pecado, para agradar ao pecado, para se satisfazer com o pecado, ou você vai prestar serviço a Deus. E esse serviço aqui a gente vai ver que é culto, né? Ou você obedece a Deus para cultuar a Deus, ou você obedece ao pecado para a satisfação da sua carne. Nem ofereçam cada um os membros de vocês, do corpo de vocês, ao pecado. Veja que aqui já está falando de sacrifício. Paulo está dizendo: não ofereçam cada um de vocês, cada um dos membros do corpo de vocês ao pecado. Isso aqui é sacrifício, isso aqui é oferta, isso aqui é culto, isso aqui é adoração. Percebam, como instrumento do pecado, mas ofereçam-se a Deus como instrumentos dentre os mortos, como ressuscitados dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Isso aqui é adoração, isso aqui é culto. Isso aqui é vida religiosa. Isso aqui é a prática da religião. Paulo está dizendo: ou você está a serviço do pecado, ou você está a serviço de Deus. Ou você é servo de Deus, escravo de Deus, filho, filha, amado, protegido, cuidado por Deus, ou você é escravo do pecado. Não tem outra solução, não tem outro caminho, não tem outro remédio, não tem outra escolha. Ou você está a serviço de Deus, ou você está a serviço do pecado. Observe aí, vamos lá. Verso 13, né? Verso 14 agora. Porque o pecado não terá um reino, ou um domínio, ou um território no meio de vocês, ou sobre você. Pois você não está debaixo da lei do pecado, né? Mas você está debaixo da lei da graça. Você está debaixo da lei da graça. Você pode comparar isso aí, Romanos capítulo 8, versículo 2, diz assim: porque a lei do Espírito Santo, a lei da graça, né? A lei da vida eterna, que Deus nos libertou da condenação. Então a lei do Espírito e da vida em Jesus Cristo nos libertou, nos livrou, nos libertou da lei do pecado e da morte. A gente precisa entender um pouquinho essa questão aqui. Mas vamos por parte. A palavra aqui é adoração. Amado irmão, querido amigo, amada irmã e amiga em Jesus Cristo, Paulo, nós vimos no capítulo anterior que a reconciliação, o perdão ou a justificação de Deus é para que a gente tenha paz. E quando a gente tem paz, a gente está em harmonia com Deus e com a sua lei.
Ou seja, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Jesus Cristo, porque agora ele vive a lei do Espírito Santo e ele não é mais escravo do pecado e nem da lei do pecado. Aí nós vimos Romanos capítulo 8, versículos 1 e 2. E agora ele está dizendo aqui, olha, não reine. No verso 11 nós vimos a questão aí da dupla adoração. Ou você é escravo, ou você está a serviço do pecado. Ele diz assim, verso 11, assim também vocês considerem-se mortos para o pecado. A minha vida espiritual passa a ser a prioridade. Ou seja, eu passo agora a ter uma vida no Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 16, Paulo disse assim, Gálatas 5,16. Leia comigo. Gálatas 5,16, Paulo diz assim: andem no Espírito Santo e você jamais vai satisfazer as concupiscências da carne. Ande no Espírito Santo e você jamais vai satisfazer os desejos da carne. Nós temos aqui que morrer, ou seja, eu preciso morrer dia a dia. Morrer para o pecado. Paulo aí no capítulo 5 mesmo, versículo 14, ele diz que ele está crucificado para o mundo. Capítulo 6, verso 14, desculpe. Capítulo 6, verso 14 de Gálatas, olha o que Paulo diz. Longe de mim esteja o gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual, ou pela qual, pela cruz de Cristo, eu estou crucificado para o mundo, e o mundo está crucificado para mim. Romanos capítulo 6, versículo 11. Paulo está dizendo que você deve crucificar, você deve sacrificar, você deve ser sacrificado. Ou você mata o pecado, ou você abandona o pecado, ou o pecado vai escravizar você. Caim ofereceu uma oferta a Deus. Caim, ele foi ao templo, né? Ele foi ao altar. Naquele tempo, a gente pode dizer que ele não tinha uma igreja, mas tinha um altar, que podia ser perto da sua casa ou embaixo de uma árvore. A verdade é que Caim tinha um altar. Deus recebia a adoração dos seus filhos. Em algum lugar, eles tinham um altar. Abraão, ao longo da sua vida, ele construiu 10 altares. E Caim também tinha o seu altar. E aí, ele vai oferecer um sacrifício a Deus. Leia comigo Gênesis capítulo 4, versículo 4 em diante. Verso 2 em diante. Depois deu à luz ao seu irmão Abel. Abel foi pastor e Caim lavrador. Verso 2, né? Verso 3 diz assim: ao fim de um tempo, trouxe Caim do fruto da terra um sacrifício ao Senhor. Romanos capítulo 6, versículo 12, ele diz que a gente tem que oferecer o nosso corpo, não ao pecado, mas a Deus. Deus estabeleceu lá no Éden, quando Adão pecou, quando Eva pecou, Deus estabeleceu a morte de um cordeiro como sacrifício, como oferta pelo pecado. Não era uma oferta por gratidão, pelas bênçãos recebidas, não. Existia a oferta de cereais, existia a oferta das frutas. Deus aceitava a oferta como gratidão, como as primícias da lavoura. Então eu vou dar uma oferta de gratidão a Deus. Então essa oferta não era queimada. Essa oferta era oferecida no altar. Ela era movida ao redor do altar, desculpem. Ela era movida ao redor do altar e oferecida a Deus. E quem comia essa oferta eram os sacerdotes e o próprio adorador,
porque eles comiam ali como oferta de gratidão pelas bênçãos recebidas de Deus. Ele tirava dos primeiros frutos da terra e levava como oferta de gratidão. Não é o caso de Caim aqui, porque logo na seguida, no verso 4, diz assim: Abel, por sua vez, trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Então Deus recebe a oferta do cordeiro. Por quê? Porque Jesus Cristo é o cordeiro morto desde a fundação do mundo, e o cordeiro morto no altar representava, simbolizava o sacrifício perfeito de Jesus Cristo para a redenção do pecador. Caim, em vez de estabelecer e aceitar o caminho estabelecido por Deus para a sua oferta, ele vai oferecer um sacrifício de frutas como oferta pelo pecado. Caim estava adorando a Deus. Mas observe na sequência a questão que Deus vai chamar a atenção de Caim. Porque Deus vai dizer que essa oferta de Caim era uma oferta que não representava o sacrifício de Jesus Cristo. E, portanto, Caim estava equivocado. Observe, versículo 5. Ao passo que de Caim da sua oferta Deus não se agradou. Irou-se, pois, Caim de maneira tal que descaiu-lhe o semblante. Então lhe disse o Senhor: por que andas irado e por que descaiu o teu semblante? Se procederes bem, se você observar o meu mandamento, se você seguir a minha lei, a minha regra, não é certo que você vai ser aceito? Se todavia você proceder mal, o pecado está à tua porta. O seu desejo será contra você, mas cabe a você ter domínio sobre o pecado, domínio sobre esses desejos mundanos e carnais. Caim estava na igreja prestando um culto a Deus, e este culto era, na verdade, uma exaltação, uma adoração a si próprio. Rejeitando o mandamento de Deus, a ordem de Deus, Caim faz um sacrifício de frutas, ou frutos da terra. Ele traz do cereal, o melhor do cereal, o melhor da uva, o melhor dos figos, o melhor dos melões, o melhor das maçãs, mas ele não traz o coração. Ele não, veja que aqui Deus aceita Abel, o adorador, e ele se agrada da oferta de Abel. Observe, leia de novo o verso 4 e 5. Por sua vez, Abel trouxe das primícias do rebanho e da gordura deste. Agradou-se Deus de Abel e aceitou a sua oferta. Deus ama o pecador. Deus ama Caim. Tanto é que Deus vai à procura de Caim, vai atrás de Caim para dizer: filho, você está equivocado. Eu tenho um caminho para você. E o meu caminho é sublime, é perfeito. Então siga o meu caminho e você vai ser feliz. Siga a minha regra e você vai ser feliz. Siga o meu mandamento e você vai ser feliz. Qual era o mandamento para Caim e Abel? Era matar o cordeiro, como símbolo do sacrifício que Jesus Cristo faria por todo pecador. Os dois estavam na igreja, os dois estavam prestando adoração. E o verso 12 de Romanos, capítulo 6, diz assim: não reine, portanto, o pecado em teu corpo mortal. Essa palavra reinar aqui é a palavra governar, dirigir, guiar. Quem é que vai dirigir a sua vida agora? Então, nesse contexto, todos nós somos adoradores. Agora, a minha adoração é dirigida a Deus quando eu deixo o Espírito Santo guiar a minha vida de acordo com a vontade de Deus. Eu me sujeito, eu me submeto aos ensinos da palavra de Deus. Então, o Espírito Santo agora me torna filho de Deus. Romanos capítulo 8, verso 14, a gente já leu esse texto, mas a gente pode ler novamente, está escrito assim: pois todos os que são guiados, governados, dirigidos pelo Espírito Santo, estes são filhos de Deus. Estes quem? Quem é guiado,
governado, dirigido pelo Espírito Santo. E Paulo está dizendo, portanto, não reine o pecado. Essa palavra reinar aqui é você estabelecer um senhor para a sua vida. Quem é agora o senhor da tua vida? A quem você vai prestar obediência? A quem você vai se submeter? A Deus ou ao eu? Ou aos costumes? Ou às tradições? Ou às filosofias? Aos ensinos humanos? Que mandamento você vai seguir? O mandamento de Deus ou o mandamento dos homens? Jesus Cristo falou dos hebreus, dos judeus, que o coração deles estava longe de Jesus Cristo, porque eles adoravam a Deus só com os lábios. Eles prestavam culto a Deus com os lábios, com a vida exterior, com requisitos e regras humanos. Mateus capítulo 15, leia lá. Jesus Cristo diz, vocês observam mandamentos humanos e desprezam o mandamento de Deus. E Paulo está dizendo, portanto, o pecado, você tem que morrer para o pecado, porque você tem que viver para Jesus Cristo em Deus, ou para Deus em Jesus Cristo. No verso 11. E no verso 12, ele diz que a gente precisa não oferecer sacrifício ao pecado através do nosso corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 5, se eu não estou enganado, Paulo diz que nós seremos julgados por todos os feitos que tivermos praticado por meio do corpo. Em Romanos capítulo 12, versículo 2, Paulo fala desse sacrifício como adoração. Leia comigo, Romanos 12, versículo 2. Olha o que ele diz. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Quando? Diz aí, verso 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. É adoração ou não é? É adoração. Agora, quem é que é Senhor da sua vida? Por isso a oferta de Deus do Espírito Santo. O Espírito Santo é o agente de Deus. João capítulo 16, versículo 8. É o agente de Deus que vem para me convencer do pecado, da justiça, do juízo. É Ele que me leva a morrer para o eu, morrer para as tradições, morrer para os costumes, para viver uma vida inteiramente dedicada a Deus. O versículo 13, observe, ele diz, nem ofereçam cada um os membros do corpo de vocês ao pecado. E aqui eu preciso gastar uns minutinhos com você para falar sobre essa questão aqui. Provérbios capítulo 4, verso 23, Salomão deixou um recado muito duro para a gente, mas é um recado tremendo para a nossa vida espiritual. Provérbios capítulo 4, verso 23. Ele está escrito, olha. Verso 23 está escrito assim. Sobretudo, ou acima de todas as coisas, a prioridade da sua vida é guardar o seu coração. É guardar o seu coração. É proteger seu coração. É cercar seu coração. Emuralhar seu coração para que ele não seja contaminado e assim você continue recebendo dele vida. O texto diz assim, olha, sobretudo você deve guardar seu coração, porque dele procede as saídas da vida. O nosso coração, nossa mente, ela precisa ser protegida dos ataques do inimigo. E o inimigo vai atacar a gente por 3 sentidos principais da gente: a boca, os ouvidos e os olhos. Lógico que a mão, o tato, a gente... o tato, na verdade, a gente vai praticar, a gente vai pegar o que o nosso coração já desejou.
O nosso coração já almejou e o nosso coração já planejou. Se você quiser uma ilustração, imagine Davi. Davi estava em casa, não foi para a guerra, estava ocioso, e aí o seu coração estava desocupado, e aí vem Satanás e sopra nos seus ouvidos, para que ele faça um passeio no terraço. Davi vai para o terraço, e ele olha do terraço e vê uma moça bonita. Na verdade não era uma moça, uma mulher casada. Mulher de Urias, um dos comandantes do exército de Davi. Davi olha para ela, a visão, e aí ele ouve aquela vozinha dizendo: você pode, faça o que você quiser. Nada faz mal, nada é errado. Você pode tudo, ninguém vai ficar sabendo. É só uma vez, todo mundo faz. Mas também você vai ouvir uma voz dizendo: por aí não é melhor. Esse não é o caminho que eu quero guiar você. Isaías capítulo 30, versículo 21. Deus diz: quando você se desviar para a direita ou para a esquerda, você vai ouvir uma voz dizendo: este é o caminho, ande por ele. Mas o verbo começa com desviar. Ou seja, eu saí do trilho, eu saí do caminho, eu saí da vontade de Deus e agora eu começo a ouvir vozes. Pessoas, eu olho para as pessoas, elas estão tudo fazendo. Elas parecem até felizes fazendo o que estão fazendo. E aí eu começo a desejar. Meus irmãos, nós às vezes temos experimentado coisas que não agradam a Deus, justamente como resultado dos nossos ouvidos, dos nossos olhos e das nossas palavras. Paulo diz que não deve sair da nossa boca nenhuma palavra torpe. E Paulo diz em Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22. Segundo Tessalonicenses capítulo 5, versículo 22, ele diz: olhem, abstende-vos de toda aparência do mal. Nós temos que fugir da aparência do mal. Então nós temos que cercar, nós temos que proteger os nossos ouvidos, os nossos olhos. Nós temos que proteger os nossos sentidos para que a gente não acabe falando bobagem, ou buscando bobagem, ou acreditando em palavras mentirosas a ponto de a gente oferecer sacrifício de Caim diante de Deus. Romanos capítulo 6, Paulo está dizendo que eu e você precisamos cuidar para que não ofereça os membros do nosso corpo como um sacrifício ao mal, ao pecado. Porque isso vai nos acorrentar, vai nos escravizar ao pecado. Mas ele diz, olha, ofereçam-se a Deus como ressuscitados. Leia comigo Romanos capítulo 6, versículo 4. Com Jesus Cristo na morte pelo batismo, para que, como Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, pela glória de Deus, o Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Nós podemos ter uma vida espiritual gloriosa e todos nós estamos dia a dia prestando um culto a Deus. Existe na minha vida, existe na tua vida um altar. E alguém está sendo adorado aí. Alguém está sendo exaltado aí. Alguém está sendo glorificado aí. Pode ser que seja Deus e pode ser que seja eu. Ou as tradições, ou os costumes, ou os ensinos dos nossos pais, dos nossos ancestrais. Quem está sendo adorado no teu altar? Caim e Abel estavam diante do altar. Um oferece o sacrifício previsto pela lei. O outro oferece um sacrifício previsto pelo seu coração corrupto, enganoso, desobediente e cheio de maldade. E Deus vai dizer para Caim, Deus ama Caim, Deus não se agrada de Caim, nem da oferta de Caim. Por quê?
Porque Deus vê que o comportamento de Caim, a vida de Caim, está se desviando do caminho estabelecido pelo próprio Deus. O altar está aceso para Deus ou para o eu, ou para os costumes e tradições deste mundo. A quem você está prestando um culto de adoração? A quem você está servindo? O verso 14 conclui dizendo, porque o pecado não tenha domínio. Aqui é terreno, espaço geográfico. Se existe um rei no versículo 12, no verso 14 existe um território. Ou seja, esse altar, ele estava na eira da casa, na eira da terra, ele estava na eira da cidade. Onde estava o altar? E eu pergunto para todos nós agora, onde está o teu altar? Eu fico imaginando Daniel na Babilônia. Daniel vivia uma vida cercada de princípios em Jerusalém. De repente ele é arrancado da sua vida, do seu cotidiano, e é levado para a Babilônia como escravo. E a primeira coisa que o rei da Babilônia quer fazer para converter Daniel aos ensinos da Babilônia, aos princípios da Babilônia, aos costumes da Babilônia, aos deuses da Babilônia, é mudar o nome de Daniel para Beltesazar, em oferta ao Deus de Nabucodonosor. Era uma homenagem ao Deus de Nabucodonosor. Depois, eu quero oferecer meus sacrifícios de alimentos, de animais, aos meus deuses. Então, isso vem para mim, para a minha mesa. A mesa do rei era repleta de alimentos sacrificados a esses ídolos, a esses deuses da Babilônia. E Daniel tem que escolher participar da adoração aos deuses da Babilônia, aos costumes da Babilônia, aos ensinos da Babilônia, aos princípios da Babilônia, ou ele agora mantém o seu coração como oferta, como altar, como território sagrado para Deus. E diz o texto de Daniel, capítulo 1, versículo 9. Observe, Daniel resolveu em seu coração. Território. Se tem um rei, tem que ter o território. E o território onde vai estar o altar é o coração. Verso 8, né? Resolveu Daniel firmemente em seu coração não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos não contaminar-se. Meu irmão, minha irmã, alguém quer reinar em teu coração. Alguém quer governar teu coração. Alguém quer habitar teu coração. Aí está o território, onde vai ter dois altares. Um altar dedicado a Deus e um altar dedicado ao eu, aos costumes e tradições e filosofias deste mundo. Todos nós estamos diante desses dois altares. Um tem que ser apagado. Versículo 11 diz que você tem que matar o pecado. Então, para você matar o pecado em seu coração, você precisa apagar o altar dedicado às tradições e costumes deste mundo ou aos seus próprios princípios e regras que você acha que são bons e que trazem a você alegria, paz e felicidade. Ou você acende o altar de Deus no teu coração. E aí a gente entende Apocalipse capítulo 3, versículo 20, Deus dizendo... Apocalipse 3:20 está escrito: eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Essa expressão cear aqui dá a ideia de que o próprio Deus prepara o alimento, ou ele prepara a festa, né? O filho pródigo fugiu de casa, se distanciou do seu pai, dos ensinos do pai, queria liberdade, queria felicidade, queria esbanjar a sua vida ao seu bel prazer. Então ele se desviou do caminho. Mas um dia, caindo em si, ele olha para si mesmo, está sujo com a lama dos porcos, comia a alfarroba dos porcos, e agora ele olha para si mesmo e diz: o que eu estou fazendo?
Então diz o Espírito de profecia que aquele homem, e tocado pelo Espírito Santo, ele vê a bondade do seu pai, a misericórdia do seu pai. Então ele confessa: pequei contra o meu pai e pequei contra Deus. Me levantarei, levantarei agora e voltarei para o meu pai e direi para ele que pequei contra o céu e contra ele, para ele me aceitar como um servo, como um trabalhador das suas terras, para que eu tenha um pouco de pão. E quando ele ainda estava longe, o seu pai o avistou. O seu pai correu para ele, o abraçou, deu uma sandália para ele. A sandália representa a justiça, né? Representa a aceitação. Deu a ele as vestes novas. Tirou a ele as vestes dos trapos de imundícia e deu a ele as vestes novas. E deu um banquete para ele. Deus aceita você, Ele está ansioso para se reconciliar com você. E Ele está disposto a matar o cordeiro para vestir você com a justiça de Jesus Cristo, com as vestes da santidade, da pureza, do caráter de Jesus Cristo. Nós vimos na mensagem, né? Em Coríntios capítulo 2, verso 16, que está escrito que nós temos a mente de Jesus Cristo. Deus está ansioso para imprimir as suas leis em meu coração, para que o meu coração seja um altar vivo, de um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o meu culto racional. A quem você está adorando? O Espírito Santo é o agente de Deus para fazer esse milagre na gente. O Espírito Santo quer imprimir as leis de Deus em meu coração. Ele quer acender o altar e Ele está do lado de fora pedindo entrada na tua vida, no teu coração. Meu amado irmão, minha amada irmã, hoje, qual é o altar que está aceso no teu coração? Quem é que está governando a tua vida? Quem é que está guiando os teus caminhos? Romanos capítulo 8, versículo 14 está escrito: todo aquele que é guiado, governado, dirigido pelo Espírito Santo, este é filho de Deus. Qual é o altar que está aceso na tua vida? E eu poderia falar aqui de alimentação, poderia falar aqui de culto na igreja, porque existem os 4 T's, né? Tempo, talento, tesouro. Tempo, templo, talento e tesouro. São os 4 T's da vida cristã, do relacionamento com Deus. Eu preciso ter tempo para Deus. Quanto tempo você tem gasto diante de Deus, diante da internet, diante dos programas ou diante das amizades deste mundo? Quanto tempo você tem ficado na presença de Deus? Davi ficava 3 horas, né? Porque ele 3 vezes no dia ele ficava diante de Deus. O salmista do Salmo 119, nós não sabemos qual deles, escreveu que 7 vezes no dia ele se colocava na presença de Deus para adoração. Daniel ficava de joelhos 3 vezes no dia. Davi ficava de joelhos 3 vezes no dia. Jesus Cristo passava noites em oração. Quanto tempo você tem gastado com Deus para crescer, para vencer o pecado, para vencer o mal? O que é que você tem feito dos recursos que Deus tem colocado em suas mãos? Nós vimos na mensagem de ontem a fidelidade. Deus quer filhos fiéis no tempo, no templo, nos talentos e nos tesouros, né? Talentos são os dons que Deus me dá. Você está usando para quem? Para glorificar a quem com os talentos que Deus te dá? O que é que você tem feito dos recursos financeiros que Deus tem colocado em suas mãos? A verdade é que o altar de Deus pode estar apagado. Elias estava lá em Israel e o altar de Deus estava em ruínas, enquanto o altar de Baal estava aceso 24 horas, as pessoas sacrificando a Baal. Meu amado irmão, minha amada irmã, Romanos capítulo 6 está nos convidando a uma reflexão sobre a adoração, sobre um altar. E esse altar é o teu coração. Esse altar está no teu coração. O altar de Deus está aceso no teu coração para você viver uma vida cristã altruísta e vitoriosa no poder do Espírito Santo? Ou o altar de Baal está aceso no teu coração ao sacrifício aos deuses e aos costumes e tradições deste mundo?
Não quer você hoje apagar o altar de Baal do teu coração? Não quer você hoje acender o altar de Deus? Não quer você hoje pedir o milagre que Elias pediu lá no altar de Horebe? Você não quer pedir que o Espírito Santo venha como um fogo e queime os pecados do teu coração e purifique o teu coração para ser um território, uma morada permanente do Espírito Santo, do nosso Deus e de Jesus Cristo? Se esse é o seu desejo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti, grato, feliz, porque o Senhor, em Jesus Cristo, nos deu o privilégio de termos o Senhor habitando em nosso coração, habitando em nossa vida. E quando o Senhor faz o apelo, Provérbios capítulo 23, versículo 26, está escrito: dá-me, filho meu, teu coração. Ajude-nos hoje, Pai, a abrir o coração, a rasgar o coração, para que o Senhor seja entronizado permanentemente e eternamente em nossa vida, para que verdadeiramente sejamos adoradores do Deus do céu, filhos do Deus do céu, para que naquele grande dia sejamos herdeiros do reino dos céus. Nós o adoramos, Pai, agradecidos no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.